pontualidade é uma virtude da cinematografia, né? Inclusive, os não pontuais têm vida curta, tá? Verdade. Né? Cara, você contrata um cara, o cara começa chegando 10 minutos, depois chega 20, né? Ninguém gosta disso, né? Então, deixa eu falar um pouquinho do curso. É, esses tópicos que determinam a qualidade de uma imagem cinematográfica, não é uma coisa complicada, porque, na realidade, é tudo ligado ao olhar e à visão humana. Então, a gente sempre parte das características de como nós vemos o mundo através da visão, tá? Quais são as limitações, como é que funciona o mecanismo da visão, e a partir daí a gente leva essa informação para a captação de imagem cinematográfica, tá? Porque até a própria estrutura do olho, né, tem uma lente, que é o cristalino, tem uma câmara escura, né, que é o interior, o humor aquoso do olho, tem a retina, que é o sensor, né, tem uma área de alta definição, que é a fóvea, né. Então é muito semelhante, né. Tudo que o homem cria tem uma analogia, né, com o seu funcionamento. Então, a câmera cinematográfica, ela guarda uma analogia muito grande, né, com o nosso sentido da visão. O olho, né, o nervo óptico, o córtex visual primário, que processa a informação, é muito parecido, dá para você fazer um paralelo, e eu faço esse paralelo, entre a nossa visão e a câmera, tá. Então, eu, baseado nessa analogia, levantei 5 itens que vão determinar a qualidade da imagem cinematográfica, né. O primeiro deles é a resolução espacial, é a quantidade de detalhe que você tem numa imagem cinematográfica, certo? Então, eu começo falando de como a nossa visão resolve, né, separa a informação, né, qual é o nosso campo visual, né, qual é a nossa resolução espacial, tá? E aí eu levo isso até o equipamento de captação e de monitoração também, tá? Porque hoje é muito comum a pessoa estar capturando a imagem em alta resolução, em 4K, mas está vendo a imagem no monitor Full HD, né? Tem pouca gente tem acesso ao monitor 4K. Então já é uma coisa complicada, né? Você está gravando muito mais informação do que você está vendo no seu monitor, tá? Então eu abordo essas questões todas. O segundo item é a resolução temporal, né, que é o número de quadros por segundo que você está captando e exibindo, tá? Se você tem a mesma taxa de captação do que a de exibição, você está reproduzindo o movimento normal. Se você captura numa cadência, né, e exibe numa cadência menor, você vai acelerar o movimento da imagem. Se você captura numa cadência e reproduz numa cadência maior, você vai dar uma lentidão, né, vai virar uma câmera lenta, tá. Agora, mesmo quando você captura e exibe na mesma cadência, que o movimento fica normal, o número de fotogramas por segundo que você está capturando tem grande influência na qualidade da recepção da informação pelo córtex visual, pelo cérebro, certo? Por que isso? Porque quando você está vendo uma imagem numa tela, seja aqui no computador, seja num cinema, você está vendo não só a imagem, você está vendo imagem e tela preta, apagamento, imagem e tela preta, né? Não existe cinematografia sem a tela preta, né? Como é que funciona a cinematografia? Você tem uma informação de um frame, que a pessoa recebe na retina, manda pelo nervo óptico até o córtex visual, e aquilo aparece na mente dela como uma imagem, tá? Mas para você ter o movimento, você tem que ter uma tela preta entre esse fotograma e o seguinte.
E assim até o final, né. Se não tem apagamento, se não tem tela preta, né, não tem cinema. A gente não percebe a tela preta, porque o tempo que a tela fica preta, que não tem informação visual, não tem imagem, é muito curto, né. Mas se você baixa muito a cadência de captura e de exibição, você começa a sentir uma piscadinha na imagem, né. Quando a gente vê um filme da época do cinema mudo, eles capturavam a 18 quadros, certo? E então o tempo que a tela ficava preta era muito maior, né. Então, principalmente quando tinha algum ponto brilhante na imagem, você via aquela coisa piscando, né, porque a tela preta interrompia a informação. Então eu vou falar, o segundo ponto da qualidade é a resolução temporal. A quantos quadros por segundo você está captando e exibindo a sua imagem, certo? O terceiro ponto, que talvez seja tão importante, do que esses 2, tem a mesma importância na qualidade da imagem, é o contraste, né, a relação entre o maior nível de luz na imagem e o menor nível de luz, certo? A gente chama a capacidade de uma câmera de reproduzir diferenças de luminância, de brilho, a gente chama de latitude, né. É um termo que é usado, inclusive, também em geografia, então, às vezes, é uma confusão, você fala latitude, a pessoa pensa que é coordenada geográfica, não é, né. A latitude é a quantidade de níveis de luz que um determinado suporte, uma determinada câmera consegue capturar para depois ser reproduzido, né. E isso depende de muitas coisas, são muitos fatores que determinam essa capacidade, né, de reproduzir níveis de brilho, de luminância, né. Então esse terceiro ponto é super importante, porque qualquer equipamento, a melhor câmera que existe na atualidade, a quantidade de níveis de luz que ela consegue reproduzir é muito menor do que a nosso mecanismo da visão consegue captar, certo? Mesmo, o sistema mais, avançado, hoje tem gente já capturando em 8K de resolução, certo? Com a possibilidade de não comprimir a informação, né. Quando não comprime, a gente chama de RAW, né, cru. A informação vem inteirinha, sem ter nenhum descarte de redundância, nada, vem tudo, né. E mesmo quando você tem uma câmera que você está capturando com a resolução altíssima de 8K em RAW, certo, com um bit gigantesco, né, byte de 16 bits, você não está chegando perto da resolução, do contraste, da latitude do olho humano, certo? Então, isso é ruim e é bom, né. É ruim porque pode chegar algum dia, no futuro, a construir uma câmera que seja exatamente capture exatamente o que os nossos olhos capturam, veem, né. Pode ser. Vai ser bom por um lado e ruim para nós, cinematógrafos, né. Por quê? Porque o dia que a imagem na tela for igualzinha à imagem que a gente vê, vai perder um pouco a graça, né. Qual é a graça? Você vai para o cinema, vê uma imagem igualzinha você vê quando você está andando na rua, não tem tanto interesse assim, né. Então, esse trabalho do cinematógrafo de trazer a imagem que a gente vê com os nossos olhos para uma tela, sabendo que está perdendo informação, tá, que ele vai ter que selecionar o que que ele vai querer capturar e gravar, e o que ele vai desprezar, vai deixar fora, é a arte do negócio, né. São as escolhas que você faz. Se você chegar um dia a ter um sistema que captura tudo que você vê, igualzinho, vai perder um pouco a graça, né, porque tá aí todo mundo vai ser um super diretor de fotografia. Se captura tudo que você vê, né, vai bastar focar, e a câmera a essa altura vai ter um foco
automático, que mesmo que não mude automaticamente, vai acender uma luz vermelha e vai dizer, está fora de foco, está fora de foco, né? Então, é, nós vamos virar um servomecanismo das câmeras. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque como já existe a inteligência artificial que faz imagens sem precisar de câmera, de nada, tá? Você senta em frente do computador e pede, tá? Eu quero uma cena de praia ao meio-dia com palmeiras, e ela vai construindo lá, você fica só dando palpite, né? Mas eu não vou tratar disso, tá? Nem eu acho que a curto prazo a inteligência artificial na construção de imagens cinematográficas vá desbancar o cinematógrafo. Quem faz, o humano que faz imagens em movimento, ele não vai ser, pelo menos a curto prazo, desbancado pela inteligência artificial. O que eu acho que vai haver, e já está havendo, e que é muito salutar, é uma colaboração, você usar em determinados momentos a inteligência artificial para produzir imagens que sejam muito difíceis de realizar, né, praticamente, né, construir aquela imagem, né? Então, funciona. É uma coisa que já se está vendo em filmes, né? É um gênero de filme que eu não curto muito, esses filmes de aventura mais juvenis e tal, mas eu sei que esses filmes estão usando muito já inteligência artificial justamente para criar situações em que seria muito complicado produzir aquelas imagens com câmera, né? Então, eu acho que vai haver uma colaboração e pode ser que no futuro haja uma cisão, né? Existem filmes feitos por humanos e filmes feitos totalmente por inteligência artificial. É bem possível que isso aconteça, né? Eu mesmo me divirto muito. Tem um site, eu não vou me lembrar o nome da página, tem uma página que é a inteligência artificial utilizada por brasileiros. O título é isso. E é só bobagem, né? Um monte de piada. Tem uma página portuguesa também que faz a mesma coisa. Pega um monte de piadas e constrói, né, um filmezinho com IA, todo feito com IA, contando a piada. Você morre de rir, né? É, eu vi outro dia um português muito bom, que é uma sala de espera, né? Você não sabe se é um médico ou se é um dentista, é uma sala de espera cheia de gente sentada. Aí abre a porta, né? Um cara vestido de profissional da saúde, né? E pergunta: Oi, vocês são todos pacientes? Aí eles falam: Somos sim. Ah, então é ótimo, porque eu vou sair para almoçar, vou ficar uma hora fora. Então, você faz isso pedindo para o, né, pro computador produzir essa imagem. E você vai só corrigindo tal, né? Parece uma coisa que a curto prazo vai substituir a cinematografia, mas isso não é bem assim, porque você vai querer usar atores, né, para fazer dramaturgia, né, cinema de ficção, vai querer usar atores, vai querer usar gente, porque você está reproduzindo sensações, sentimentos humanos, né? Então, por mais que você consiga, com a inteligência artificial, mimetizar o comportamento humano, sempre vai ser uma mimesis, né? Um arremedo, né? Então, eu não vejo que a cinematografia vai desaparecer, pelo menos a curto prazo, tá? A cinematografia com câmera, gravar alguma coisa. O quarto item que eu vou abordar na qualidade é o espaço de cor, né? O que que você está capturando de todas as cores que nós humanos percebemos, tá? Também há uma defasagem, a melhor câmera que exista com o melhor sensor, as melhores objetivas, o melhor processamento, o melhor formato de gravação, não vai reproduzir todas as cores que a gente percebe com os nossos olhos. Então, ainda vai ter uma defasagem, não sei de quanto tempo, entre aquilo que a gente vê com os nossos olhos e aquilo que as câmeras capturam em termos de espaço de cor, né? E como a cor é um elemento muito importante, né? A cor é a espécie do tempero, é o sal da imagem, né?
cor é aquele complemento fundamental, né? Então, na cinematografia, né, foi aonde se verificou, talvez, a maior evolução nos últimos tempos, né, foi no aumento do espaço de cor. Quando você vê os espaços de cor do cinema fotoquímico, né, antes do cinema eletrônico, que primeiro Entendi. foi analógico, depois foi digital, você Então vê tá bom. que o espaço de cor Uhum, do cinema fotoquímico é muito menor do que o espaço de cor atual digital, né. E esse espaço de cor só tem crescido, uhum. né, é uma coisa que está cada vez mais. Então, esse ponto, que é o quarto ponto do nosso programa, vai ser falar sobre espaço de cor, captura de cor, né, e controle da colorimetria, tá, e principalmente ver o processo como um todo, né, porque o que que a gente está fazendo atualmente, todos nós estamos fazendo, a gente está captando as imagens num formato que tem mais resolução espacial, resolução temporal, latitude, espaço de cor, do que o formato em que vai ser exibido. Então, é um funil, né? Você começa com muita informação, vai reduzindo, reduzindo, e quando sai para exibir, né, a boca do funil, você já perdeu muita coisa, né? E talvez a palavra correta não seja exatamente perdeu. Você comprimiu, condensou a informação para caber no formato de exibição, né? Isso é uma contradição também, né? Por mais que a tecnologia tenha avançado, exibir imagens com a resolução, o espaço de cor, a latitude em que ela foi capturada, é meio impossível. Se a gente fosse fazer isso aqui na internet, né? Todo mundo aqui está em frente do seu computador e tal, né? Se a gente fosse fazer isso, a banda passante, né, a frequência necessária para transmitir isso via internet seria gigantesca. Então você teria pouquíssimos canais, né, porque a banda passante tem limite. Diga, João. Fala, Carlos. Não, eu só ia mencionar, porque, enfim, faz todo sentido isso que você está falando, porque se a gente pega um Alexa 35 que tem 17 stops, a gente vai colocar todo, né, de latitude, né? A gente consegue, né? A gente vai ter que comprimir em 6 stops, né? Exatamente. Então acaba não adiantando muita coisa, né? Em termos de qualidade. Mas tu tinha falado de banda, a Teradek, né? Que, enfim, É, faz monitoração, enfim, você deve certo. provavelmente conhecer. Agora, eles no Bolt 6 estão trabalhando com 6 GHz e o máximo que consegue também é 10 bits. Então, só que óbvio, né? Pô, se a gente pega uma câmera que nem a Alexa, vai gravar 16 bits. Então, e ainda assim não Exato. dá, né? Eu Muito quando complicado. comecei a captar imagem eletrônica, que ainda era inclusive standard, era 480 por 720 a imagem, certo? Quando eu comecei, a gente tinha uma latitude de 5, 6 stops, né? Então era uma coisa, o trabalho do fotógrafo era enorme. Por exemplo, você estava numa locação, tinha uma janela, certo? Se fosse importante para o diretor mostrar o que estava fora da janela, você tinha que botar gelatina neutra na janela, tinha que aumentar o nível de luz no interior para poder fechar um pouco o diafragma. Era uma aventura, certo? Eu sempre perguntava, escuta, está importando o que está lá fora? Aí o cara falava, está importando muito. A gente veio para esse apartamento aqui porque tem a vista da praia de Botafogo, então, se não fechar o diafragma aqui para a gente. Aí taca botar luz dentro do apartamento, taca botar gelatina na janela, né? E hoje não, você já tem câmeras aí com a latitude, né, 12 stops, você encontra tranquilamente em qualquer dessas câmeras profissionais, você consegue acomodar 12 stops. Mas sempre vai precisar haver uma escolha por parte do cinematógrafo.
né? Você sempre vai olhar para aquela situação, né? E eu ainda olho até com aquele visorzinho de contraste da época do fotoquímico, né? Porque você se acostuma a olhar através daquele vidrinho, né? Ajuda muito. Ou então olho no monitor, né? Exposição qualquer, vou fechando ali para ver e tal. E aí você toma decisões, né? E tomar decisões quando você faz cinematografia é escolher jogar fora algumas coisas e ficar com outras, não é? Então é isso. Eu não dei boa noite bem para os que chegaram, porque eu já estava falando aqui, respondendo ao João e ao Luiz Eduardo, mas bem-vindos, Eduardo, Martin e Carolina e Rodrigo, né? Entraram mais 4 pessoas. Fiquem livres. Tudo isso que eu estou falando é em função da primeira questão, que era quais são os conteúdos desse curso, né? Mas eu vim aqui para conversar, então todas as perguntas serão bem-vindas. Quem tiver já uma pergunta a respeito do curso, pode fazer, eu terei o maior prazer em responder. Se não, eu vou engrezar a segunda e vou continuar a sair, porque a gente já está, já estou indo para o quinto item, do curso, né? O quinto bloco do curso. Mas vocês podem fazer qualquer pergunta, a qualquer momento. O princípio desse encontro, né? Eu já participei de muitos encontros desses. É uma tendência a virar uma aula, mas não é uma aula, certo? É um encontro, quer dizer, é muito mais para eu, inclusive, eu sentir o que interessa a vocês, certo? E aí até alterar o meu programa em função do que eu notar como interesse, do que eu colocar simplesmente os conteúdos que eu já tenho na, na minha apresentação, né? Que aí não precisaria ter encontro, né? Fica uma coisa vertical de cima para baixo, né? Chego lá. Mas esse encontro serve muito para eu reformular pesos e medidas, do curso. Então, perguntem, porque para isso eu estou aqui. Gente, desembucha aí, solta. Não há censura aqui. Pode perguntar. Qualquer abóbora será bem-vinda. A primeira abóbora da noite é se a gente vai ter algumas aulas vão ser mais hands-on, assim, mais práticas, ou são todas online mesmo? Não, esse curso é online, certo? Eu acho, pela minha experiência como professor, não a minha experiência de 50 e tantos anos como diretor de fotografia, minha experiência como professor me diz que faz falta, na maioria dos profissionais jovens, o fundamento teórico daquilo que eles já fazem. Eles fazem já boas imagens, tem muitos jovens diretores de fotografia fazendo imagens de excelente qualidade, mas às vezes sem ter um conhecimento teórico, certo? De como é que eles chegaram àquele resultado. Eles até chegam no resultado, certo? Mas o caminho que eles percorreram não é compreendido totalmente, certo? Eles fazem procedimentos corretos, mas o porquê que aquele procedimento é o correto, às vezes escapa. E esse curso tem muito essa finalidade de trazer a consciência, conscientizar todos os passos que você tem que dar para chegar numa imagem de qualidade, tá? Esses 5 itens principais: resolução espacial, resolução temporal, contraste, espaço de cor e o último que eu ainda não tinha falado, vou falar agora, que é a amostragem, né? A quantificação, a transformação de uma informação que é analógica, né? O sinal eletrônico que a câmera produz é analógico, ele vai ser digitalizado depois, né? Não existe sensor digital. Todo sensor é analógico. Transforma fótons em corrente elétrica variável, certo? Depois que sai do sensor, é processado, tem uma série de processamentos, aí é que vai ser digitalizado. Então,
como não tem sensor digital, né, você sempre tem que entender um pouco o analógico. O analógico é o que o sensor faz, transforma fótons, né, pelo efeito fotoelétrico em elétrons, em corrente elétrica, né? Então, essa parte da quantização da amostragem é muito importante, porque é onde você pode perder informação, certo? Quando eu comecei com imagem eletrônica, era tudo amostrado em 8 bits. Veja bem, todas as câmeras, todos os formatos eletrônicos amostravam em 8 bits, tá? 8 bits, você 2 elevado à oitava potência, né, que é o número de combinações possíveis, dá 256. 2 elevado à oitava potência, 256. Então, você tinha 256 níveis de luminância, 256 níveis de cada cor primária, vermelho, verde e azul, combinados, né? E não é tanta coisa assim, né? Quando passou de 8 para 10, depois para 12, aumentou exponencialmente, literalmente exponencialmente, porque a potência. Então, em 10 bits, você já tem 1024 níveis. Quando você passa de 8 para 10 bits, vai de 256 para 1024 níveis de tudo, né? Então, esse tipo de conhecimento é que eu trato muito nesse curso, para a pessoa entender por que A é melhor que B, por que X resolve melhor que Y. É para isso, esse curso é muito para isso. É para trazer à consciência muitas coisas que as pessoas já fazem, porque o resultado é bom, por isso que ela faz, mas que não sabem exatamente por que elas procedem daquela maneira, entendeu? E quando você passa a ter um conhecimento teórico daquilo que você está fazendo, certo? A sua criatividade aumenta muito, porque você passa a saber quais são os limites reais que aquele equipamento, que aquela ótica, que aquele suporte, que aquele codec proporcionam, né, para você. Então, você tem a utilização plena do que você está usando. Por quê? Você conhece, teoricamente, tudo aquilo. Sabe avaliar todos esses itens, né? Resolução temporal, espacial, espaço de cor, tudo você sabe as limitações, né? Porque cinematografar é fazer escolhas, né? Você tem que escolher. Você ganha por um lado, não existe o ganha-ganha. Você ganha tudo, certo? Você sempre tem que fazer escolhas, né? E, inclusive, o barato da brincadeira é esse. Eu só estou há 50 e tantos anos fazendo isso, porque cada filme é uma novidade. Cada filme você tem que pensar tudo de novo, né? E eu gosto muito quando vem um filme que pede umas coisas que eu nunca fiz, justamente para eu poder, né? Senão fica aquela mesmice, né? Uma época eu fiz bastante publicidade, né? Tinha que pagar a faculdade dos filhos, tal. Eu fiz bastante publicidade porque dava dinheiro. Mas a publicidade, o chato é isso, que você fica fazendo aquelas mesmas coisas sempre, né? O cara, a diferença, né? Ah, eu não quero fundo branco, eu quero fundo creme. Ah, bom, que bom, eu não quero fundo branco, né? Já é um avanço. Mas quando você trabalha num nível mais criativo, né? Com longa-metragem, com curta, com séries, né? Você tendo uma base teórica, você tem muito mais liberdade de criação e muito mais objetividade na criação. Porque não adianta você ser criativo e as suas ideias não encontrarem meios para serem realizadas. Você precisa, né, pensar, colocar no papel e realizar. Se você não realiza, né, vira teoria. Perguntem-me. Aproveita que eu estou ao vivo aqui. Carlos, uma dúvida. Tu vai falar, por exemplo, sobre look, Sim, sobre... vou. Vou. Tirou a dúvida, né? Então, o look é a assinatura final que o cinematógrafo dá para uma imagem, né? É a soma de tudo isso que eu estou falando aqui, de latitude, de contraste, de cor. É a soma de tudo isso, é o look do filme,
tá? E aí fica mais interessante porque você entra no terreno da arte visual. Aí não é só cinematografia, né? Quando você fala da estética da imagem cinematográfica, tem milhares de anos de história da arte, desde as cavernas que os caras, né, riscavam na pedra lá dentro da caverna, usando sangue dos bichos, pintava e tal. Desde essa época até hoje, tem uma enorme história das artes visuais, né? E o look da coisa, o aspecto da sua imagem, ele vai querendo você ou não querendo, consciente ou inconscientemente, vai incorporar esses milhares de anos da criação de imagens, né? Porque está tudo na sua mente, né? Tudo que você já viu até hoje de imagem vai influenciar nas imagens que você for fazer, né? A cultura visual, você ter um repertório grande de imagens, né? Ter ido muito a museus, ter visto muito, olhado muito livro de arte, né? Ter visto muito filme, tal, sempre é interessante porque você aumenta o seu repertório, né? E você começa a associar referências, né? Você começa a juntar, sei lá, o Modigliani com o neorrealismo italiano, né? Você faz, né? Puxa, não é que tem mesmo, né? Será que tem ou será que é loucura minha, tal? E essa investigação de referências, né? Você criar uma junção de referências é uma coisa muito boa, porque desperta, mesmo quando você está errado, às vezes você faz uma associação, né, entre duas escolas, duas fases da pintura, por exemplo, né, que depois você vai verificar que não é bem aquilo, você, né, saiu fora do pires. Mas o trabalho que você teve para tentar criar uma relação entre aquelas duas escolas, aquelas duas imagens, vai ser bom, né? Então, não existe elucubração criativa que seja totalmente inútil, perdida, né? Às vezes não dá certo, né? Você teve uma ideia que você achou genial, né? Você tinha tomado umas, tinha fumado um e tal, achou que teve uma baita ideia, puta, tive uma ideia, né? Aí passa aquilo ali, você faz um teste e tal, você fala, puta, funcionou. Então, mas o processo, né, vai te despertar para outras coisas, né? Aquilo não deu certo, mas você foi lançado numa outra coisa que talvez dê certo, tá? Experimentar é preciso, tá? Parafraseando, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Fernando Pessoa, isso, né? E é verdade. Tem que andar, né? Vai- Vamos em frente que atrás vem gente. Perguntem, perguntem, perguntem. Já que vocês não estão perguntando, eu vou dar mais detalhes. Agora eu vou falar um pouco da metodologia, né? É um curso teórico, não é um curso prático, a gente não vai estar presencial, mas eu costumo sempre, a partir dos conteúdos que a gente for vendo, eu passo uns exercíciozinhos práticos, né? Que você pode fazer com um telefone celular, precisa ter uma Alexa, né? Para checar o nível de absorção do que está sendo vinculado, do que está sendo falado, né, por parte de vocês. Então, eu sempre, depois de cada aula, sugiro, olha, vamos fazer um exercíciozinho assim para ver se, né, se a gente fixou essa questão da resolução espacial. Vamos ver se a gente, né, pegou isso bem. Então, vamos fazer um exercíciozinho para mostrar isso aqui, tá? Aí eu dou um exemplo, tá? E eu recebo esses trabalhos, né, e comento, tá? No comecinho de cada sessão, a gente comenta, olha, eu vi o trabalho do fulano, tal, aquilo ali ficou claro, tal. Então,
funciona muito assim, né? Eu uso nas aulas teóricas apresentações de imagens fixas, slides de filmes, né? Textos, tudo é multimídia. Eu uso apresentações multimídias em que eu trabalho há muitos anos, algumas delas já completaram até a maioridade, né? E eu estou sempre atualizando, porque a nossa área ela evoluiu muito rapidamente, continua evoluindo, né? Então eu estou tendo sempre que atualizar essa apresentação, né? Tem sempre novidades, sempre coisas novas. Então é sempre processo audiovisual, né? O texto nunca é gravado, eu estou sempre presente na apresentação, usando os slides, os pequenos vídeos e tal, como comentário ilustrativo do que eu estou falando, né? Então, eu nunca perco muito é, o roteiro, nunca saio muito do roteiro, porque eu tenho aquelas imagens que me ajudam, né? Dão uma linha narrativa para a aula, tá? E é isso, a gente tem bastante tempo, né? O número de sessões é suficiente para a gente cobrir todo o programa e ainda ter um último encontro para tirar só dúvidas, tá? Mais ou menos isso que a gente está fazendo agora aqui, só que funcionando. Eu estou falando demais nesse encontro. Porque vão ter dúvidas, né? Porque vão ter dúvidas. É. Mas como vocês tiveram acesso ao promo e o programa do curso está na página da ABC, está lá o programa todo, todos os conteúdos estão lá, né? Então, eu achei que talvez vocês já tivessem dado uma olhada nessa página, no site da ABC Cursos, aonde está o conteúdo. Estão lá todos os conteúdos direitinho, né? Não, É, Carlos, mas eu só ia te falar, porque, tipo, na página de conteúdo, por isso que eu perguntei do look, né? Porque ah, o look não tá ali, tá, tipo, tem outras coisas, né? Tem outras coisas que são, tipo, meio que o look, mas só com não, outro é porque nome, a né? gente usa essa palavra inglesa look para definir o todo da imagem, Sim. né? O look é o todo da imagem, o que chega na retina do espectador, né? Mas do look fazem parte todos esses itens que a gente tem no programa, né? Então, a soma de todos esses assuntos, esses temas que vão ser tratados no curso, resulta no look, tá? E vocês dominando todos esses itens, certo? Tendo conhecimento da teoria para botar em prática todos esses itens, vocês vão chegar no look que vocês quiserem. Tenho certeza, certo? Não tem muito erro, não, né? Aprender é a ferramenta, é o caminho. Não tem muita opção. Perguntem, gente. Carlos, Senão, eu acho que eu acho que tem exatamente aí um ponto que sim, assim, tem ficado na minha cabeça bastante. Até que ponto realmente obviamente que isso, todo esse arcabouço ele é importante, né, para a gente se desenvolver daqui sim. para frente. Mas como o avanço dessas tecnologias está tão rápido, como que a gente vai utilizar esse arcabouço de uma maneira que seja ainda pertinente também no futuro, né? Que ele não fique lá Boa para pergunta. trás, né? Boa pergunta. Esquecido. A tecnologia está mudando muito rapidamente e agora a gente tem uma coisa que nunca existiu anteriormente, que é realmente uma descontinuidade, que é a inteligência artificial. Realmente, aí não é só uma evolução de uma técnica que nós já conhecíamos. É uma descontinuidade, é uma ruptura, certo? É alguma coisa que produz imagens em movimento, com som, né? Sem a necessidade de nenhum instrumento de captação, ela cria tudo, né? Então, isso é uma novidade grande, tá? Mas a gente vai viver um período aí de talvez uma década, um pouco mais, um pouco menos, de transição. E no meu entendimento, essa mudança, certo? Essa descontinuidade para imagens feitas por inteligência artificial, ela não vai substituir
totalmente a imagem gerada por câmera, certo? O que vai haver, né, é que algumas coisas vão ser, por exemplo, comercial de televisão, né? Vai precisar contratar a Fernanda Montenegro para falar do empreendimento na Barra, Me né? preocupa muito isso. É, mas as mudanças vêm, né? Por exemplo, eu estava lendo outro dia um texto, né, que Platão, lá antes de Cristo, ficou preocupadíssimo com a escrita, porque ele achou que a escrita ia acabar com a memória humana, que como você externalizava o conhecimento para palavras escritas, você ia perder a memória, ia ficar desmemoriado porque você escrevia e esquecia. Tá lá, você sabia que está lá registrado, Sabia que você contava com isso, né? era só voltar e ler. Então, essa preocupação que ele teve lá, há milhares de anos atrás, de que a escrita fosse acabar com a memória, é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, do que a gente está enfrentando hoje com a inteligência artificial, né? Será que nós vamos ficar todos obsoletos? Será que a gente não vai precisar mais gravar nada? É só sentar em frente do computador e Porque falar. eu tenho um amigo que ele é diretor de marketing de grandes empresas, sempre Sim, foi, né? E ele me falou uma coisa alguns meses atrás. Ele falou assim: olha, eu gosto muito de fotografia, mas é muito caro. A gente vai migrar mesmo. E aí, hoje mesmo, eu olhando no Facebook dele, vi que o cara lá, ele é diretor de marketing da Tegra, uma grande incorporadora, né? E eles acabaram é, de fazer um comercial que eu vi no Facebook dele sobre Tegra Thai, uma coisa lá na Barra. Olha o sim, comercial. É quase, se não for 100%, é 90% inteligência é, artificial. é, É de ficar assim e falar, meu, é. Não, pra... na é propaganda, assustador, na verdade. Pô, o impacto vai ser maior do que em todas as outras áreas, eu vou na continuar no meu propaganda. documentário. É. Mas aí que tá, tem o documentário, né? Tem a dramaturgia que você vai querer chamar a Fernanda Montenegro, não um clone dela, né? Uhum. Então, essa fase de transição, tá? Eu não acredito, inclusive, que é, vá, a inteligência artificial vá substituir integralmente a cinematografia, né? Espero que não. Ela vai criar um ramo, vai ter um hibridismo entre Uhum. coisas feitas integralmente com IA e coisas parcialmente, né? Você, por exemplo, trabalhar com fundo, né? Trabalhar Sim, com chroma key ou com tela de LED, com uma tecnologia qualquer que você substitui o fundo, né? Você bota um fundo lá e depois coloca o que você quer. Essas imagens de fundo, por exemplo, a IA é muito bem-vinda. Eu mesmo estou com um projeto agora, eu vou fazer a vida do Carlos Gomes, do compositor uhum. brasileiro. Eu vou usar nos interiores, porque ele é do século XIX, né? Então não dá para fazer todos os cenários, Exato. encontrar na realidade todos os cenários. Então, algumas coisas eu vou usar IA, né? Já estou prevendo que vou usar e vou colocar essas imagens, não na pós, eu vou, durante a gravação, Durante a gravação. eu vou botar tela de LED, Para certo? ambientar também Para ajuda, né? ambientar e para os É, atores interagirem é. com o ambiente e tal, né? Porque essa coisa de botar depois é complicado, né? Na nossa cabeça é fácil, na cabeça de um ator, o cara, né, tá naquele A fundo gente estava verde lá, imaginando de uma maneira, é, né? você bota o cara do fundo verde, agora você está em Paris. E ele está Sentir o vendo cheiro, né? o fundo verde lá. Calma, né? Minha imaginação não é tão boa assim, né? Então, eu estou pensando em usar a IA para reconstituir alguns ambientes de época, do século XIX, mas eu não vou botar na pós, eu vou botar no próprio estúdio em painéis de LED, né? Que aí a pessoa interage, ela está lá vendo, né, o que é. O diretor de arte vai colocar elementos físicos, uma cadeira, uma mesa e tal, né? Então, é um E isso melange, né? muda bastante a iluminação, imagino, né? Muda, Porque você muda. tem que ficar emparelhando isso com a próprio LED, né? Exatamente, exatamente. Isso daí já tem
bastante experiência nisso aí, certo? Eu já fiz muita coisa usando não só essa tecnologia do painel de LED, mas na técnica antiga de usar chroma key, Chroma né? key mesmo. Mas sabendo de antecedência qual era a imagem que ia entrar no fundo. O que você não pode é gravar sem saber o que vai no fundo. Claro, mas aí estava só na tua cabeça, né? E talvez Exatamente. na do diretor, mas não É. na de todo mundo, né? Quando a produção era mais rica, né, melhorzinha, o que eu fazia? Eu levava uma mesa de edição para o estúdio e, na hora, fazia o croma na hora, certo? Mesmo que não gravasse, a gente via, o ator, inclusive, via, tinha um monitor virado para o ator, para ele ver aonde ele está, onde é que ele vai estar no final, quando a coisa estiver pronta, certo? Quando não tinha esse recurso de levar a mesa para colocar a imagem no croma, né, a gente, às vezes, levava fotos, imagens, dizia, olha, o fundo vai ser esse aqui, né? Porque eu planejava tudo quando trabalhava com chroma key, né? Detalhes, né? Se eu sabia que num determinado... Estava fazendo uma cena de carro em croma, né? Duas pessoas, um dirigindo, outro do lado, um em croma, certo? Eu pegava a imagem que ia ser trucada no fundo, certo? Botava um start nela, um ponto de partida, e se num determinado momento do fundo eles parassem num sinal e o sinal ficasse vermelho, certo? Eu marcava, certo? Para no estúdio acender uma luzinha vermelha, né? No momento em que eles fossem parar no sinal. Eu fazia toda uma marcação de luz, Sim. certo? Luzes de farol atrás, tudo. Porque se você tem já a imagem que vai ser o fundo, né? Mesmo que você não leve a mesa de costas, você pode cronometrar, né? Aos 10 segundos e tantos frames, ele vai parar no sinal vermelho. Pronto, aí você já sabe, né? Você pode sincronizar. Então, há muito recurso. Com a inteligência artificial, isso foi ampliado, né? Essas possibilidades foram ampliadas infinitamente, tá? Mas eu acho que não vai haver uma substituição, pelo menos a curto prazo, né? Em 10, 20 anos, não vai haver uma substituição total, né? Porque tem a arte, a dramaturgia, tem, né, direção de arte, tem uma porção de coisas que não podem desaparecer de uma hora para outra, né? Então, vamos viver um sistema híbrido por algum tempo. E eu sou um otimista, eu acho que a participação humana, quer dizer, é possível, grandes estudiosos, o Harari, por exemplo, aquele Yuval Noah Harari, que é um historiador israelense, muito bom. Ele está atualmente, eu tenho assistido vídeos dele e tal, ele está achando que há uma possibilidade muito grande da inteligência artificial tomar conta de tudo, da gente futuramente, né, ser uma espécie de 1984 com IA de Big Brother. É possível, não é? Ele tem um conhecimento muito grande desses assuntos todos e você fica em dúvida, né? Poder pode acontecer isso. Tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça. Mas vai saber, né? Eduardo, Martin, Carolina, Rodrigo, falem alguma coisa. Ou apareçam, talvez. De repente não precisa falar nada, só ver quem são vocês. Posso fazer outra pergunta, Carlos? Pode, à Por exemplo, vontade. eu tô adquirindo uma câmera agora, uma Canon C300, né? Sim, E aí a minha ideia, assim, eu vou fazer documentário com ela e tal, mas eu queria, certo. é possível eu chegar com ela e falar assim, olha, eu tô com esses settings aqui, a gente pode conversar sobre ela especificamente? Pode, sobre um determinado modelo de câmera? Sim, 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 pode, claro. Eu tá. gosto muito dessa câmera, especificamente, da C300. Acho que você está É, fazendo uma boa compra, parece uma né? boa câmera, assim. E ela tem anéis de adaptação
Você pode usar todo tipo de objetivo, inclusive com montagem ARRI, montagem Ah, C. Ela tem bastante anel de adaptação. Se você entrar no site da, da aquela loja grande que tem nos Estados da Unidos, BH? BH. Se entrar no site da BH e procurar adaptadores para montagem C de Canon, né, você vai encontrar um monte de adaptadores. Ah, bom saber. É bom. Eu tenho aqui alguns, porque eu tenho um Ótica Lights, Uhum. baioneta. Ah, Tenho caramba. uma, eu tenho uma M3 até hoje e tenho 5 objetivos, né, Lights. E eu falei, é um desperdício, É, né, não, eu não usar isso aí com as câmeras da Canon, né? E mas são eu as lights de cinema ou são as que vieram não, as do filme? lights de fotografia. Aham. Tem uma, eu tenho uma Sumaron 35, uma Summicron 50, uma Elmar 90, uma Elmarit 135 e tem uma que não é exatamente da Lights, mas é alemã também, É Voigtlander. uma não, como é que é a marca? Astro Berlim. Nossa, eu não conheço. Então, eu uso essas objetivas todas em corpo de Canon com esse anel de adaptação, que é perfeito, tá? A qualidade da imagem. A qualidade é incrível. Inclusive, como essas objetivas são desenhadas para cobrir o formato 24 por 36, Uhum, você ela usa só o envelhece. miolo dela. É, Você usa a só o filé melhor mignon. parte, só o filé. Só o filé mignon. É Muito muito bom. bom. O resultado é muito bom. Essa coisa dos adaptadores é uma maravilha, né? Porque você pode aproveitar, né? Eu tenho um outro adaptador também para lente Nikkor. Eu tenho várias objetivas Nikkor, também tem um jogo de 6 objetivos Nikkor, que eu uso em tudo que é câmera, nas Canon, nas ARRI, né? Porque a qualidade é muito boa, né? O objetivo é para sempre, que nem casamento monogâmico. Tem um- você tem uma. Essa Summicron 50 mm que eu tenho é 2 de abertura, f2. Ela é dos anos 60, começo dos anos 60. E a qualidade, ela resolve 80 linhas por milímetro, companheiro. 80 linhas por milímetro é uma resolução É absurdo. altíssima. Acho que o pessoal devia usar para microscopia isso aí, não devia, não? Ela valia para tudo, né? Desde. Bom, era a objetiva predileta do Cartier-Bresson, né? A Summicron 50 era a objetiva dele. Então, é muito boa. Não vai ficar obsoleta nunca. Essa aí, o objetivo é para sempre. É uma coisa que vale a pena gastar dinheiro, certo? Não compra objetiva vagabunda barata. Não vale a pena. Não, jamais. Porque é para a vida toda. Você vai comprar uma porcaria, uma xing-ling, né? Vai usar e ver, puta, né? É ruim, é ruim. Então, vale a pena esperar, às vezes, um pouco e comprar uma objetiva boa. Não vale a pena gastar dinheiro em objetiva vagabunda, não vale a pena. Ó, o Martin já estou vendo agora, que bom. Tudo bem, Martin? Beleza? Opa, tudo bom? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Pô, eu tenho uma pergunta, hein? Tava Dica. esperando. Eu tava vendo no conteúdo do curso aqui que você vai Sim, falar de cor aditiva e subtrativa, né? exatamente. É um tema bem interessante, assim. E você que tem uma experiência muito grande nos dois tipos, assim, tanto no digital quanto no No analógico, assim. fotoquímico, eu Isso, comecei com fotoquímico preto e branco, né, dos anos 60, e hoje estou aí exato. E aí, eu vejo que brigando com a muito. inteligência artificial. E hoje em dia eu vejo muito uma volta, né, pro analógico também. E eu ia te perguntar dessa, tipo, dessa mistura, né? Porque acho que o fluxo de trabalho hoje em dia está muito misturado, né? Tanto no analógico, mas também Sim. passa pelo digital. Eu vejo muita gente imprimindo imagem digital na película, né? Pela textura. O que você acha disso? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que a experimentação não tem limite, e eu acho que uma forma tecnológica,
pacote tecnológico, ele não substitui o outro, ele acrescenta, certo? Então, sempre vai fazer sentido, se você quiser produzir um filme usando captação fotoquímica, se você tiver os meios, se tiver um laboratório bom, né? Por que não fazer, né? Você vai fazer uma coisa de época, né? Você ter aquela textura original da granulação do fotoquímico, né? Por que não fazer? Não tem motivo para não fazer. Então, acho que vale tudo, certo? Se você tem conhecimento e acesso aos formatos todos, você pode fazer a melhor escolha, né? Você pode, num determinado projeto, dizer, não, isso aqui eu vou fazer em preto e branco, né? Eu vou usar negativo de som para captar, né? Negativo de som 35 milímetros, tem 4 ISO de sensibilidade, né? Mas é uma imagem. Eu já fiz isso no passado, né? Filmar cenas usando negativo de som, que já vem alto contraste, né? Ele é ortocromático e alto contraste. É um resultado incrível, né? Hoje eu posso fazer isso, simular isso no digital. O digital imita qualquer coisa. Você dá uma referência, né, para o digital e diz, eu quero isso aqui, né? Mas, às vezes, você quer o original. Você quer fazer, não, vamos alugar uma câmera 35, né? Vamos comprar 3 latas de 300 metros de negativo de som e vamos filmar em negativo de som para ver o que que dá, né? É bacana, é uma experiência, é uma coisa, né? Eu acho que a experimentação, quando é fundamentada com a teoria, quando você sabe o que você está fazendo, ela é sempre válida, tá? Essa experimentação gratuita, eu não sei de nada a respeito do suporte e vou experimentar aleatoriamente. Não funciona muito bem, porque você, quando acertar, você não vai saber nem por que que você acertou. Aí você pode não acertar de volta. Na hora que precisar, no filme mesmo, você pode não acertar, né? Mas A diferença entre efeito e defeito é você é conseguir repetir, né? exatamente. É ser reproduzível, a qualquer momento você faz de novo, né? Essa é boa. Eu também concordo com essa definição. Não sei se respondi a sua pergunta, Marty, mas hoje tudo Não, respondeu convive. demais. Hoje há uma Respondeu convivência de demais. todos os formatos, né? Inclusive, quando você faz um documentário histórico, com um tema histórico, você vai ter que, né, incorporar na sua imagem imagens de arquivo que estão nos mais variados formatos, né? Às vezes você pega aí umas imagens feitas em 8 milímetros, não é nem Super 8, em 8 milímetros, era aquele filme com cortava no meio, eram 16 com mais perfurações, você filmava um lado, depois tirava que nem disco, virava o rolinho e imprimia do outro lado. Aí o laboratório revelava, cortava ao meio, emendava e vinha um filme 8 milímetros, né? A superfície é muito pequena, onde a imagem é registrada, né? A qualidade tinha muita granulação, né? Mas você pode fazer um filme em que o material todo de pesquisa da pessoa que você está fazendo o documentário foi feito em 8 milímetros. Você vai fazer o quê? Sentar no meio-fio e chorar? Não, você vai pegar esse material, né? Vai levar para um belo de um telecine, né? E vai fazer experiências de telecinar isso, ver qual é o melhor formato para telecinar isso, ver qual é o melhor programa de computação para tirar risco, para tirar mancha, né? Tem tudo. Hoje você tem todos os recursos possíveis, não só para tirar, como para colocar. Às vezes você pega um material, né, que está muito bonitinho demais, não, vamos sujar um pouco isso aqui, né? Tem programas que só sujam a imagem, dá um look. Né? Você quer o quê? Filme riscado? Tem vários tipos de risco. Ó. Tem risco de janela, tem risco de chão. Sério, tem mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Pegar uma imagem atual, né, e degradá-la, né, para fingir que é uma coisa de arquivo. Né? É fantástico. Eu nunca pensei que viveria para ver tanta variedade de manipulação, de processamento de imagem e movimento.
Realmente não desconfiava que fosse chegar nesse nível de manipulação. Uma coisa surpreendente. Eu acho que é até um contraponto legal, assim, da nitidez absurda do digital, né? O digital é super nítido, tem aquela cara de vídeo, né? Acho que as pessoas meio que tentam buscar Inclusive coisa costumam estética. sujar, né? Muito, eu faço isso Botar sempre que posso. ganho, vamos botar mais 25, 30 dB, vamos botar mais 30 dB, né? Porque aí vai vir aquele grão, né? Aquele ruído de fundo e vai ficar bacana. Tudo é possível, né? Inclusive com a vantagem que antigamente a gente fazia tudo isso no ato, na hora de gravar, você botava o ruído, botava ganho na câmera, né? Botava filtro em frente do objetivo e tal. Hoje você pode fazer isso tudo depois, né? Então você pode até mudar de ideia. E quando você faz na captação, depois não tira, né? Se você gravou tudo com 18 dB, ficou tudo granulado, né? Botou um filtro ProMist de 2 na frente da objetiva, não tem o que fazer. Se você depois não gostar, tem que voltar lá e gravar de novo, né? Mas você pode fazer uma imagem flat, né? 4K, e depois degradar do jeito que o diretor e você chegarem à conclusão que deve ser degradado, tá? A, a criatividade não para. Você pode fazer o que você quiser hoje com uma imagem, né? Fingir que é uma coisa feita em 16 milímetros, em Super 8, no que você quiser, não tem limite, né? Câmera de segurança, tela de computador, vale tudo. Ai, ai. Gente, perguntem. Eduardo, Carolina, Rodrigo. O Márcio eu já consegui trazer, ó, tá? Já perguntou, já estou vendo ele ali, ó. Vamos lá, não fiquem na moita. Vocês estão aí com a tela que tem os conteúdos? Não, porque eu não estou aqui. Eu estou até com um Eu pedacinho abri da. ela aqui. É mais fácil de perguntar, né? Vendo os É, conteúdos. é mais Eu fácil tô com ela mesmo. aberta aqui também. Tava Tá? pensando. Acho que muitas perguntas vão surgindo ao longo do curso também, mas. Lógico. Isso É, acontece muito. É que quando É, acontecem dúvidas nesse encontro, se a dúvida for pertinente, né? E eu incorporo no curso. Carlos, eu tenho uma coisa para falar. Na verdade, eu estou ouvindo do jornalismo, do fotojornalismo, né? Sim. Eu tô fazendo uma transição. Não sei se é uma transição ou eu estou me tornando híbrido. Mas você Eu está se acho que é isso tornando aí. híbrido. É, exato. E aí o que acontece? Uma das coisas que mais me interessa e que sempre foi difícil para eu entender que me deixa muito entusiasmado conhecer, né? É exatamente a capacidade da manipulação do tempo através Da da cadência. cinematografia. Então, da cadência em É, geral, todos os tipos de técnica que tem, que eu ainda não integrei totalmente no meu pensar. Isso, então, eu queria certo. saber se isso tem bastante lugar e espaço nesse curso, né? Tem. Até pouco tempo atrás, não se avaliava com muita clareza o que acontecia no nosso cérebro quando você aumentava a exposição, o tempo de exposição a imagens cinematográficas. Depois que eles inventaram um equipamento chamado ressonância magnética nuclear, que mostra o funcionamento do cérebro Uhum. de todas as regiões, de todos os neurônios em tempo real, eles conseguiram avaliar como é que o tempo de exposição às imagens cinematográficas, certo, é processado e percebido pelo cérebro.
Uhum. Fizeram experiência, botavam o cara dentro do aparelho de ressonância, ficam vendo não só o córtex visual primário, né, que fica aqui na nuca, né, Uhum. mas todas as regiões que eram ativadas pelas imagens cinematográficas, e aí faziam a mesma imagem ser projetada em cadências diferentes, Uhum. com menos tempo de apagamento, Uhum. né? Então, primeiro passavam a 24 quadros, depois a 30, a 60, a 120 e a 240 quadros. E aí estudaram, certo? E é verdade que quando você diminui o tempo de tela preta, Uhum. embora a gente não perceba racionalmente, né? Por exemplo, aqui a gente está a 30 quadros, nós estamos na internet com câmeras, né? Cada um está com a câmera de vídeo aí do seu celular, eu tô num laptop. Mas a gente sabe que a cadência aqui é 30 quadros, que é um padrão, certo? Uhum. Então, a gente tem um tempo de apagamento também padrão, né? Se a gente aumentar, não precisa nem mexer na resolução, no espaço de cor, nada, aumentar só a cadência, só para diminuir o tempo que você está vendo a tela preta e não tem consciência que está vendo a tela preta. Uhum. Já muda a percepção no seu cérebro. O número de células, certo, de neurônios ativados vai aumentar quando você diminui o tempo de apagamento, porque você aumentou a cadência de exibição das imagens. Isso já foi estudado, isso é uma Uhum. coisa que a gente tem certeza, né? Tanto que os games que a garotada fica jogando, tá? Agora eu entendi. Eles já estão em 120 FPS, sabe? Foi o Sim. primeiro, porque como o jogo é uma coisa que envolve a garotada, o cara fica lá, Quanto mais FPS, mais quanto imersivo vai mais ser, né? quanto mais quadros por segundo, Ah, menos apagamento, mais ele vai ficar ligado no jogo. Então, os primeiros que subiram a cadência não foram os filmes, foram os jogos, hum, entendeu? hum. Aqui é o. Porque pega mesmo. Já pensou um jogo a 120 frames por segundo? Você praticamente não tem apagamento, é como se você estivesse olhando uma pessoa. É muito louco isso, né? É, é mesmo. A gente, numa das semanas ABC que a gente teve aqui em São Paulo, a gente trouxe um especialista que trouxe um filme mostrando a mesma cena captada em várias cadências e exibida em várias cadências, né? Para a gente entender. Então, por exemplo, tinha uma cena de um carrossel. Carrossel, tinha um plano geral do carrossel girando, depois tinha um plano com a câmera no carrossel mostrando um casal, né? Sentado dois cavalinhos, assim, um do lado do outro. Depois tinha uma subjetiva do casal, uma sequenciazinha, certo? Capturada e exibida a 24, a 30, a 60 e a 120, certo? E aí você percebe, inclusive, que todos os artefatos que você tem em 24 e em 30 quadros, por causa do movimento do carrossel, do fundo e tal, eles vão desaparecendo quando você chega em 60 e somem praticamente quando você chega em 120, Uhum. né? Então, não é só o tempo que fica no seu córtex visual, a exposição, é a qualidade da imagem também que a cadência alta proporciona, porque ela torna tudo mais nítido. Você não tem, quando você olha um filme capturado a 24 quadros ou a 30 quadros e tem uma pessoa fazendo um movimento assim, ó, É, né? E você para um filme, ele está é. totalmente borrado. O Tá? motion, Aqui né? mesmo está borrado. Ó, É, tá? Quando você aumenta a cadência, ele fica nítido, certo? exato. Então a qualidade de tudo é potencializada. A qualidade da ótica, o formato grande que você está usando, 4K, tudo isso aparece mais quando Uhum. você aumenta a cadência. E foi uma das coisas que foi menos mexida durante muito tempo, a resolução temporal,
porque implica em mudar a exibição. E quando era fotoquímico, mudar a exibição era uma encrenca, porque era um troço Claro. mecânico, Mecânico, né? Você precisava né? fazer Já muito dava rápido, tirar merda muito rápido, né? 24, né? Já dava merda É. quando você estava no cinema, parava o fotograma e queimava, né? Imagina 120, né? Exatamente, Ia 20 ter incêndio ia direto, ser né? incêndio o tempo inteiro, né? Então, atrasou muito. Mas agora, com o digital, tudo é possível. Não há por que continuar a fazer filmes se a projeção toda for digital, tanto nas salas quanto na internet, né? Não há motivo para continuar a fazer captura em cadência Agora, baixa. a captura das câmeras, as câmeras quando capturam também num FPS muito alto, elas também têm uma sobrecarga energética ali, né? De processamento, tem, Ah, tem. O processamento, você tem mais informação pra, por no, segundo para no mesmo processar. espaço de tempo, né? É. Exatamente. Não, e como foi aumentando, por exemplo, a informação era representada com 8 bits, dava 256 Claro, níveis, agora é né? 12 bits, aí todo mundo quer ver 12 bits 14. é 2 elevado à 12ª potência. Exatamente. Então, já aumentou para burro. Aí você, além disso, você bota 60 frames, certo? Então, vai ficando para a câmera sobrecarregado o processamento, Não, é né? Aí tem que impressionante que ser. essas câmeras façam isso, né? Achei impressionante. Porque aí que tá, os chips foram se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente nem sabe, porque é um segredo muito bem guardado, esses chips que são usados na inteligência artificial, que são feitos todos lá em Taiwan, né? Eu não sei nem, a gente não sabe nem quanto eles custam. A gente sabe que eles existem, né? Estão equipando aí todos esses computadores que trabalham com IA, usam esses chips, mas ninguém sabe, né? Eu nunca vi nem foto deles. Aliás, há pouco tempo saiu aí, a Microsoft lançou um chip novo para computação gráfica em IA, que eles mostraram a foto, né? Parece um chip normal, você olha, pela Ah, cara eu vi. É, não dá, eu vi. pela cara não dá para dizer que aquilo ali, né, faz o que Hum. faz. Mas é isso. Hoje você tem a necessidade de ter um processamento muito mais poderoso, porque aumentou o número de bits para Exato. representação da latitude da cor, aumentou a cadência, está tudo aumentando, Isso quer né? dizer que a gente está chegando num momento em que a realidade, né, como ela é percebida, vai emparelhar, como ela é Isso. Como ela é registrada, vai para a registrada realidade e de como ela é transmitida, vai percebida. emparelhar com a. E É, depois ela vai passar, né? é verdade. Não porque nós temos um limite de resolução espacial no nosso olhar, de Sim, percepção de nós, mas cor. os robôs não vão querer saber disso. Outro dia eu estava brincando, estava dando uma aula, estava mostrando as diferenças de percepção de cor em vários animais, tá? Então, mostrei no homem, Isso no me interessa cachorro. muito essa É, área. e aí eu falei, bom, se a gente for fazer filme para cachorro, né, a gente vai ter uma economia na arte muito grande, porque O, certas cores ele nem enxerga, então o você não bom é que precisa. mercado já tem, né? Se colocar hoje um cinema para cachorro, lota. Lota. E olha, quando estava dando essa aula, a gente teve essa ideia, vamos fazer filmes para cachorro, com a direção de arte, tudo com É, as cores que ele enxerga, certo? A percepção em termos de resolução espacial também feita esse para seria um grande filme para projeto. cachorro. Aí vamos É. dizer, esse filme é bom para cachorro, e é mesmo. Esse filme é bom para cachorro. Os humanos podem ver também, vão acompanhando o cachorro no cinema e conseguem ver. Mas é isso, no limits, né? Agora a inteligência artificial não é só para criar imagens, né? Ela pode ser usada para implementar imagens produzidas ainda por câmera, né? Eu tenho já visto algumas experiências, esses filmes de ação, já usando algumas cenas com o fundo em computação feita por IA, né? E os atores mesmo, gente, né? Gravado em 4K, em 8K, e fica perfeito, né? Integração perfeita.
Fica... não tem limite. Agora, o dia, você falou, o dia que a resolução, né, espacial, a resolução cromática, a resolução de latitude forem iguais à que a gente, humanos, percebemos, vai ficar difícil fazer filme, né? Porque uma das coisas fascinantes do cinema é aquele véu, né? O véu diáfano da fantasia, aquela coisa, uma textura, uma coisa que você vê que aquilo é cinema, né? Quando você tiver a mesma resolução espacial, temporal, cromática, de latitude da visão humana, vai ficar estranho, né? Não sei qual vai ser o interesse, não. Não sei, porque eu acho que isso é uma coisa de adaptação também. Por exemplo, falando mesmo do Também. jogo, né? Eu discutia com meu filho assim sobre isso. Ele falava: se tiver uma coisa que está menos de 120 FPS, eu não quero nem ver. Então, eles já estão se adaptando a ver o mundo Já estão assim. se adaptando, exatamente. Exatamente. Porque a gente, quer dizer, a minha formação toda cinematográfica foi feita com fotoquímico, né, a 24 quadros. E quando eu comecei a ver televisão, Isso dava até uma né, camiseta boa, né? tá boa, né? Quando eu comecei a ver televisão, não é nada, são 6 frames a mais, né? Foi de 24 para 30. Mas é uma diferença em termos de exposição do córtex visual à informação, é uma diferença, né? 6 frames em 30 é um quinto, né? Então, aumentou 20%. Percentualmente é 20%. Um quinto é 20%. É uma diferença, né? Então, eu me lembro que no início da imagem eletrônica, do vídeo, as pessoas reclamavam, é muito realista, quer dizer, na realidade queriam falar naturalista, mas falavam realista errado, né? O certo seria dizer, é muito naturalista, quer dizer, é muito parecido com o que é a realidade, certo? E viam isso como um defeito. Por quê? Porque viam do cinema fotoquímico, onde você tinha muito mais diferença de textura, de cadência, né? Então, a ficção, o cinema, tinha que ter, né, um diferencial na imagem. Tinha a textura do grão, tinha a limitação do espaço de cor, tinha a latitude, né? Então, é cinema. Você olhava e já via que é cinema. E agora, você vê imagens geradas, precisa ser em 8, em 4K, né? Em RAW, numa tela grande, você já é quase a realidade, né? Quase que dá para você entrar lá dentro e contracenar com as pessoas, né? Então vai chegar uma hora, né? A arte do cinematógrafo não vai desaparecer nunca, independentemente de para onde forem os formatos de captação e tal, o nível de resolução e tudo isso vai permanecer porque são as escolhas criativas que você sempre vai ter, né? Você vai ter, né? E aí entra um conhecimento muito mais amplo, que é o conhecimento de toda a arte visual gerada pelo Homo sapiens desde as cavernas até hoje, né? Que está aí presente. Você está lidando com isso, tá? Então, esse campo aí é inesgotável, tá? Porque às vezes você nem usa. Eu, às vezes, pesquiso uma opção de coisas, certo? Para fazer um determinado filme, que no final eu não vou usar diretamente aquelas referências que eu pesquisei, mas elas vão ficar lá na minha mente, certo? Como uma referência, né? Vão me ajudar a fazer escolhas. Eu não vou escolhê-las, mas elas vão me ajudar a fazer escolhas. Então, funciona muito. Eu acho que na preparação de um filme, você vê. Eu sempre peço para os diretores, me deem referências. Me deem referências. Me digam que filmes você acham que tem a ver com esse filme que você está fazendo. Porque eles têm referências. Ninguém pensa do nada, né? Sempre, todo mundo tem referências, né? Você, como fotógrafo, não tem referências, né? Eu estou organizando o meu acervo, eu tenho milhões de fotos, né?
Eu tenho horas que olho e falo, puxa, aqui tá a minha fase Eugênio Smith. Tá? Uma porção de fotos parecida, mas foi. Em alguma época da minha vida lá atrás, nos anos 80, eu tive uma fase Eugênio Smith. Né? Não é vergonha. Pelo menos o cara era bom, não era ruim. Mas é isso. Juntando essa tecnologia toda atual, a criatividade está sendo potencializada. Tá? A gente não está perdendo. Né? Agora, o bom uso sempre vai depender da seletividade, da objetividade, você saber se aquilo pertence àquele roteiro que está na sua mão para você transformar em imagem, tá? Porque tem uma coisa que me desagrada muito atualmente, que é uma coisa de não haver uma relação orgânica, causal, entre o estilo da imagem que está na tela, certo? E o assunto, o tema, o roteiro, certo? Uma espécie de show-off da cinematografia, certo? Vou mostrar, olha, que do caralho, como eu conheço coisas, como meu equipamento é bom, certo? Então, você, é, a imagem, ela não está mais a serviço da narrativa, né? Ela está além da narrativa. É uma espécie de show-off da cinematografia, certo? Eu tenho visto vários filmes, tá? Eu assisto muito cinema, né? Eu assino todas essas plataformas, Netflix, Prime, tudo isso eu assino. Então eu vejo um monte de filme, né? E tem uma tendência hoje, tá? É, de fazer um show-off, né? O filme, a linguagem, né? A aparência da imagem do filme não tem muito a ver com a história que está sendo contada. É mais um show de tecnologia. Olha como eu tenho um equipamento fantástico, olha como a minha finalização é perfeita, né? E isso é um perigo, né? Você fica um tecnicista, você fica sujeito à técnica. Você não domina mais a técnica, mas é dominado por ela, né? Isso é uma coisa a prestar muita atenção. Continuo aberto a perguntas. Perguntem. Eduardo, João e Carolina. Ó, tá 3-3 aí. Tem três aparecendo na tela e falando, e tem três. Né? Alguém saiu, inclusive, né? Ah, não, o João tá aí. Ei, João, voltou. Tá, então, Eduardo e Carolina que estão incógnitos. Ó, gente, se quiser ficar incógnito, tudo bem, né? Às vezes a pessoa cortou o cabelo, tá com uma roupa que ela não gosta. Isso, né? Não tem, na vida não tem direção de arte, nem figurino, nem maquiagem, né? Na vida você tá o que der e vier. Antigamente, quando a gente fazia esses encontros, primeiro tinha mais gente. Eu cheguei a fazer encontro com 30 e tantas pessoas, tá? Eu não sei se eu já dei muitos cursos aqui na ABC e fora em outros lugares, que você vai ficando meio carne de vaca, né? Puta, eu berro outro curso. Puxa, para não para de dar curso. Mas era muito interessante quando tinha esses encontros de a turma tinha 30 pessoas, né? Era um descalabro, que três pessoas perguntando ao mesmo tempo, né? Então, normalmente, nessa época, o mediador ficava presente e ficava meio de árbitro. Não, ele perguntou primeiro, peraí, fulano, faça a sua pergunta. Né? Então, sob certo aspecto, hoje é mais calmo. A gente está aqui, né? Estamos em 2, 3, 4, 5, 6, né? Conversando, é mais calmo. Fica esses buracos, mas quando eram 30 pessoas, isso era uma confusão louca. Né? Às vezes até. Eu falei primeiro. Não, eu falei primeiro, eu preciso sair. Então, responda a minha pergunta primeiro, que eu preciso sair. Mas era gozado.
tudo muda, né? Bom, eu Cartesiano hoje. vou aproveitar para te fazer uma pergunta, então. Faça, estamos Já que aqui o para isso. pessoal, já que está menos concorrido, né? Eu acho até melhor. É, para quem pergunta é melhor ter É melhor. menos competição. Então, Diga. ultimamente eu venho tentando estudar e pensar muito sobre ferramentas de exposição, né, e tal, Sim, como fazer a exposição e tal, controle da exposição. controle da exposição. E, tipo, hoje em Sim. dia a gente tem muitas ferramentas, né? No meu dia a dia eu acabo usando o que tem na minha câmera, que é o false color e tal, mas Falsicolo eu já vi é pessoas bom. falando bem, pessoas não falando tão bem. Eu queria te perguntar de você, assim, eu queria saber da sua Eu experiência, né, acho, aproveitar. O que que você acha o mais legal, desde do mais antigo, do mais novo? eu sou muito eclético, mesmo na época do fotoquímico, se formavam escolas, por exemplo, na época do fotoquímico tinha a turma da luz incidente, que trabalhava com fotômetro só medindo a incidência, e tinha o pessoal da luz refletida, principalmente do spot meter, que era um fotômetro que tinha um sistema óptico e que media 1 grau só. Então você ficava a 1,5 metro de uma pessoa, você media o branco do olho, certo? Nessa época eu já era eclético, porque eu usava os dois fotômetros. Eu tenho até hoje um spot meter Pentax e um Seconic de luz incidente. E na época eu já usava, porque eu achava, por exemplo, para você determinar a exposição, eu achava o de luz incidente melhor. Ele tinha aquela fotosfera, né, que reproduz a curva do rosto, né? Então você vê, olhando para a fotosfera, você vê o que você está medindo. Aí você pode botar a mão, protege contra a luz, vê só o key light mais o fill light, aí você tira, incorpora contra a luz, né? E quando eu queria ver contraste da cena como um todo, né? Por exemplo, tinha uma cortina branca lá no fundo que podia estar estourando, aí eu pegava o spot meter e dali de onde eu estava, do lado da câmera, media, né? Só a cortina. E falava, ô, fulano, bota uma bandeirinha naquele 650 ali que está queimando a cortina demais. Então, eu sempre fui eclético, né? E hoje, eu continuo assim. Quer dizer, eu uso falsicolor, eu uso histograma, que é coisa mais idiota que um histograma. Eu uso histograma. A primeira aproximação à exposição ser feita com histograma é muito bom, porque como você está vendo quantos pixels tem em cada nível de luminância, né? Você vê, se você olhando de relance, você já vê, tá faltando média aí, hein? Né? É uma interpretação bem rápida o histograma, né? O false color para as altas é muito bom. Então eu acho que você não pode ser ortodoxo atualmente. Todos esses métodos de controle de exposição, fotometria incidente, fotometria refletida, né? Histograma, false color, zebra, né? Na correria, quando eu faço documentário, né? Eu boto duas zebras, uma em 100% e uma em 70%, que é a pele caucasiana, né? Na rapidez, na correria, você tem essas duas zebras, rapidamente você escolhe a exposição, porque você vê o que está estourando, o que está acima de 100. E você vê se você está na pele certinha, na hora. Então, depende da situação. Quando eu faço documentário, eu uso muito zebra. Né? A pessoa fala, mas zebra? Você usa zebra para correria? Né? Você está na maior correria, desce da van, já está gravando, né? O cara está falando coisas importantíssimas que ele não vai falar de novo. Eu vou nessa. É melhor do que errar a exposição, né? Ficar na zebra é melhor do que errar a exposição. Então, agora, se eu estou no estúdio, tudo calmo, controladinho, eu ainda uso lá o spot meter, fico sentadinho do lado da câmera, né? Tem uma história famosa com o Gordon Willis, um grande diretor de fotografia americano, fotografou os filmes do Woody Allen. Foi um grande, eu não sei nem se ele está vivo. O Gordon Willis dava, no primeiro dia de filmagem de qualquer longa, ele dava para a equipe toda, maquinista, eletricista, primeiro, segundo assistente, todo mundo, ele dava uma camiseta
Dava 2 para o cara poder mandar lavar e voltar no dia seguinte com outra Cinza igual. médio. Cinza médio, exatamente. E ele ficava sentado na cadeirinha com o Sport Meter e falava: para aí, parou aí. Obrigado, pode seguir. Genial. Cartões cinzas ambulantes. Os caras andavam no set de camiseta cinza e falavam: parou. Ok, obrigado. Né? Podia ficar sentadinho naquela cadeira de diretor, só curtindo a exposição com as camisetas cartão cinza. Isso é muito bom, né? Eu sempre pensei, já no final do filme, será que as camisetas não desbotavam e aí o filme ficava subexposto, que elas desbotavam, refletiam mais luz, né? Se o filme fosse muito grande, tinha que trocar a camiseta, né? Cada mês de filmagem, camiseta nova para todo mundo. Mas exposição é um assunto que me fascina, Martin. Eu sempre fui fascinado por exposição, desde a época que tinha. Uma época, eu fui convidado para dar uma supervisão na tradução do livro do Ricardo Aronofsky, Expor uma História, que foi publicado através da ABC, né? E eu chamei um tradutor, porque eu até falo francês, mas não sou um tradutor, né? Então, eu pedi um tradutor, mas aí eu fiquei como supervisor dos termos técnicos e tal. Eu dei umas, né? Foi uma espécie de copydesk da tradução. E foi muito gozado, porque eu sou amigo do Ricardo há muitos anos e tal, conheço bastante ele, e o Ricardo é radical da luz refletida. Ele só trabalha com spot meter. Ele nunca teve um fotômetro de luz incidente. Ele tem horror à luz incidente. E isso estava no livro, né? O livro é dele. Então, expor uma história, era um livro sobre exposição, né? Sobre cinematografia, focado na exposição. E aí eu ficava conversando com ele, né? Já tinha internet quando a gente fez isso, né? Eu ficava conversando com ele, de vez em quando eu pedia para conversar, mandava um e-mail para ele, a gente conversava, e eu sempre tentava puxar a brasa. Eu disse: Ricardo, não dá para ser menos ortodoxo aí, incluir nesse momento uma pequena medida de luz incidente? Aí ele falava: você vai querer me mudar? Eu sou mais velho, ele é mais velho que eu, ele está com quase 90 anos, se é que não está com 90 anos, né? E você vai querer me mudar agora? Eu falei: não, Ricardo, é só você abrir um pouco o horizonte. Dá uma colher de chá para os principiantes, aí fala um pouquinho, fala contra, mas fala de luz incidente, só um pouquinho. Mas ele não abriu mão, não. Só luz refletida com spot meter. Cartão cinza, né? Palma da mão, aquelas coisas, né? Que a gente sabe. Tem muita ortodoxia nessa parte de exposição. Por exemplo, eu quando trabalhava em preto e branco, película preto e branco, lá atrás, pelos laboratórios brasileiros, que na época eram 2, era a Líder e a Rex, eu superexpunha um pouquinho. Para a Rex eu superexpunha meio stop e para a Líder 3/4 de stop. Às vezes um stop inteiro na Líder, certo? Por quê? Porque eles subrevelavam, não usavam a química original, compravam metol uma época compravam metol hidroquinona da Tchecoslováquia, né? E eu fui fotógrafo há muito tempo, eu conheço metol. Metol é branco que nem cocaína, né? O metol tcheco era amarelo. Eu falava: gente, peraí, eu conheço esse metal deve ter um nível de impureza maluco. Vocês não deviam ter mostrado para mim, porque o, o, o gerente lá era amigo nosso, né? Ele de vez em quando mostrava o laboratório e tal. Eu falei: você não devia ter mostrado esse metal para mim, porque esse metal é uma porcaria. Então, para compensar o laboratório, eu superexpunha. Aí, quando veio a cor, era o contrário. Eu passei a subexpor um pouquinho, né? Então, a exposição depende muito. Quer dizer, hoje a gente é dono do processo, não tem laboratório, não tem nada. Você, né, responde pelo resultado da imagem. Mas quando tinha intermediários, quando tinha o laboratório,
você precisava dar o seu jeito. E às vezes até mentia. O cara perguntava, mas você superexpôs disso aí? Aí você falava, não superexpus, não, sua exposição está correta. Porque se você falasse que tinha superexposto, ele ia confessar na revelação, entendeu? Ficava uma disputa de egos, né? Ah, quer dizer que você expôs corretamente. Pô, expus corretamente, sim, e você tinha dado meio stop a mais. Tinha, né? Feito aquela mágica, né? Para dar o resultado que você queria. Agora, hoje você é o dono do pedaço. Você está lá no digital, né? Você sabe o resultado que você quer e você faz a coisa. Então melhorou muito. Você não depende mais de ninguém, tá? Antigamente era complicado, né? E você precisava até mentir, que é uma coisa meio incômoda, né? Ai, ai. Tem tanta história. Acho que, na verdade, eles fingiam que não sabiam. Não, era um jogo de mentira daqui e mentira dali, entendeu? Era um truco sem fim, né? É. Não, porque na cor tinha menos diferença, porque na cor não dava para ficar comprando metal tcheco. Tinha que comprar o kit da Kodak, certo? Então, para revelação de cor, não tinha muita correria. Era mais o tempo de revelação que eles, para correr, quando tinha muito. é. Então, tinha os truques. Por exemplo, você pegar banho novo, eu só entregava material na segunda de manhã. Porque Então, pegava o banho novo, né? exatamente, o truque era pegar o banho novo. Se você entregasse o material na sexta, ia ficar tudo subrevelado que o E banho já tinha que estava ser amigo ocupado. do laboratorista e ter certeza que o cara não mamou na noite anterior, senão ia ficar ferrado também, né? Então tinha toda uma psicologia do laboratório, né? O assistente de produção ia, vou levar o material de outro, não leva, espera, segura o fim de semana. Se mandar hoje, vai cair naquela sopa que tá aquele revelador lá. Não vale a pena. Segunda vez que estão abrindo às 8 horas você vai estar com as latas debaixo do braço lá, vai entregar. Então era todo um rito, né? Era muito interessante. Tem muitas histórias. Eu gostaria até de botar isso, né, no papel, fazer um livro. As histórias todas eram sensacionais. Eram as coisas mais loucas que existiam. Era essa época do laboratório. Ai, ai, era divertido. Ai. A líder chegou a perder o rolo inteiro de 120 metros e nunca admitiu que perdeu. Perderam, entrou lá para revelar e nunca apareceu. Nem copião, nem o negativo original. E eles nunca admitiram. Então ficou sabe, era um papo de maluco. Eles falaram, não, vocês devem ter, o assistente de câmera deve ter feito um boletim errado. Eu falei, mas o boletim existe em função do rolo. Se não tem rolo, não tem boletim. Como é que vai fazer um boletim sem rolo? Ficou uma discussão totalmente louca, né? O rolo que nunca existiu. Daria para fazer um filme, né? Um curta, o rolo que nunca existiu. Nunca admitiram que perderam a porra do rolo, você acredita? E eu tive que refilmar. Eu falei, bom, já que vocês não perderam, né? Eu tenho uma cópia. Aí comecei a curtir com a cara deles, né? Eu sou meio precavido, eu filmo tudo dobrado. Então, eu não mando revelar esse rolo extra, mas eu filmo tudo com duas câmeras, uma do lado da outra, com a mesma ótica, certo? Então, eu tenho esse rolo, né? E aí dei para eles um rolo refilmado. As mesmas cenas que eles tinham perdido, eu tenho o rolo refilmado. E era o rolo que nunca existiu. Eu acho que aí se é para mentir, eu vou mentir também. Eu falei, olha, eu tinha um rolo extra desse aí. Vocês deram sorte. Vocês perderam, mas eu tenho um rolo extra. Eu filmava com duas câmeras, sempre porque eu sei que vocês perdem, então eu filmava com duas câmeras. Ai, ai. Era É divertido o e trágico. equivalente de perder um HD hoje em dia. Exatamente. Perdeu o HD. Exatamente. Era a mesma coisa. Essa paranoia do backup, que eu tenho também, tudo tem que ter backup, né? É. Vem dessa época, né? Porque era uma coisa mais louca ainda, né?
Como funcionava nessa época? Como fazer um backup de um rolo de filme? Normalmente você fazia, depois que o filme estava todo filmado, enquanto estavam filmando, o laboratório é responsável pelo negativo. Então você nem tirava o negativo do laboratório. Eles faziam um copião, que era a cópia de trabalho, e guardavam numa prateleira lá a temperatura de 20 graus, a umidade relativa de tantos por cento, o seu material estava depositado no laboratório, tá? E você via os copiões, ia vendo os copiões. Depois que você montava, certo? Você fazia um interpositivo do negativo original, certo? E guardava esse interpositivo. Se desse qualquer merda com o negativo montado, você do interpositivo fazia um internegativo, certo? Era o famoso IP e IN. IP era o interpositivo, que era uma cópia positiva do negativo montado, e dele você poderia fazer o IN. Porque na hora de copiar para exibição, para mandar cópias para os cinemas, você não fazia as cópias do negativo, a não ser quando era um filme muito produção independente, muito pobre, você tirava a cópia do negativo montado. Mas o certo, tá? Pelo menos eu sempre fiz assim, você copiava do internegativo. Né? Então, para não. Porque todo o dinheiro investido estava no negativo montado. Então, se você fosse usar o negativo montado para tirar cópia, era uma irresponsabilidade, ou então você não tinha dinheiro mesmo. É aquele filme pobre, pobre, pobre que você copiava do negativo. Ironicamente, quando você copiava do negativo, quando o filme era pobre, 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 a qualidade da cópia era melhor, porque você não tinha uma geração. Então, o filme paupérrimo, a imagem, às vezes, tinha qualidade melhor do que o filme que tinha mais dinheiro, porque o cara do mais dinheiro ele tinha feito um IP e um IN, e tinha tirado cópia do IN. E você, paupérrimo, tinha tirado cópia do negativo original, tinha mais qualidade. Então, era muito louco, tudo era muito louco. É. Agora, eu não tenho saudade, não. Estou achando graça aqui e tal, mas tive úlcera por causa disso. Então, eu não falo com saudade. Eu acho graça agora. Na época era uma porcaria total. Era um lixo. Acho que eu acho interessante porque eu não vivi isso. Né? Exatamente. Eu queria ter vivido, mas não vivi, mas acho que é isso. Rir da desgraça alheia, né? Mas mudou muito, realmente mudou muito. Para quem, como eu, começou com preto e branco, a sensibilidade do Plus X que a gente usava para fazer diurna era 80 ISO. Então era fogo. 80 ISO você tinha que rebolar. 80. Aí apareceu o Double X. O Double X tinha 200 ISO. A gente achou um progresso. Assim, putz, que maravilha. Eu não lembro da última vez que eu usei menos de 400 ISO. Então, hoje o mínimo hoje é 400, né? Então. Inclusive, é menos, o nativo hoje da maioria das câmeras é 800. O nativo é 800. Então, quando você usa 400, você está subutilizando a acessibilidade. Você está rebaixando a acessibilidade, que é uma coisa louca. Eu jamais imaginei, naquela época, que algum dia eu ia rebaixar a sensibilidade do filme. A gente até fazia isso, era um truque. Quando você expunha, o filme era de 80 ISO, você tinha bastante luz, e você queria muita latitude, você subexpunha, certo? Fechava um ponto de diafragma, certo? E subrevelava também. Então você tinha uma curva de resposta muito mais suave. Então, por exemplo, praia ao meio-dia, sol, a gente fazia esse truque. Você trabalhava com a parte mais baixa da curva para ter mais latitude nas altas, não estourar tanto. Areia, nuvem branca e tal. Então a gente fazia isso, né? Subexpunha, depois
pensava na revelação. Então tinha muito, era uma ciência mesmo, era uma coisa que... É, Certo? isso é interessante. Se eu fizer isso hoje em dia com um rolo de filme, dá para fazer, né? Dá para fazer, dá. Não, Legal, tudo que eu se nunca tinha fazia pensado na nisso. época dava para fazer. Você muda a curva de resposta do filme, certo? Você subexpõe ele, que aí você Isso, não expõe muito as luzes altas, e exatamente. Você protege as subrevela. altas. É. Ah, que legal. Caramba. A gente Olha fazia só, muito isso, olha né? só, vou experimentar. Filme de Nordeste, essas coisas, a gente fazia muito isso. É muito contraste, né? Muita luz, né? Ia para aquele sertão da Bahia que dava. é, Uma vez eu trabalhei com uma equipe alemã, eu fui fazer câmera. Veio um diretor de fotografia da Alemanha, tá? Ele falava inglês, não tinha muito problema. Quando ele puxou, no primeiro dia de filmagem, a gente estava no Juazeiro da Bahia. Ele puxou, abriu a bolsa, tinha um monte de fotômetro, ele puxou um Spectra Kombi 500, né? Botou o slide, mediu, aí fez uma cara meio estranha assim, continuou medindo e tal, fez sombra em cima da fotosfera, tirou. Aí ele falou, putz, que azar, meu melhor fotômetro está quebrado. Eu falei, não, está quebrado? Quanto ele está dando? Ele falou, ele está dando uma quantidade de foot candles que não pode ser. Eu falei, pior é que é, quer ver? Ó, vou mostrar o meu. Aí tirei meu Seconic pobrinho e falei, ó, tá dando a mesma coisa, ó. 2000 e tantos lux. O alemão nunca tinha visto isso. Eu falei, na Europa não dá isso. Na Europa está sempre numa boa, está sempre, né? Eu, uma época, filmei muito na Noruega e eu falava, que delícia, né? Aqui a gente está, era outono. No meio do dia, eu estou aqui trabalhando com 11 no exterior. Olha que beleza, olha que coisa maravilhosa. E é mesmo, aquela luz, né? Mesmo no outono. Por quê? Porque está lá em cima, né? Então o sol passa baixinho. Não tem aquele sol a pino, aquela sombra preta no olho, nada daquilo. Você não precisa usar compensação, nada. Fica tudo na latitude bonitinho, você expõe para o highlight. É tudo lindo, tá? Já me falaram uma vez que é fácil fotografar na Europa, assim, por É causa disso, tranquilo, né? é bem tranquilo. É. Que Para legal. gente que está acostumado com Juazeiro da Bahia, é super tranquilo. Quando você chegar lá, você já tá bem. Você Legal. anda no pedaço. Ai, ai. Tivemos mais Muito uma bom. baixa, né? Então, somos 4 agora. Gente, vocês não façam cerimônia, não. Quem achar que já não tem mais, né? Eu estou aqui o tempo que for necessário, tá? Eu não tenho limite. Esse encontro, para mim, reserva à noite. Eu sempre faço, inclusive, antecipo o meu lanche para poder ficar aqui sem sentir fome. Então, não estou com fome, né? Podem perguntar, e estou aqui para isso. Bom, eu só Eduardo, tenho, só tenho a dizer que estou ansioso para o curso, acho que vai ser interessante. Aprender com o esse senhor curso já é uma grande referência, assim, para mim, vai ser muito bom. esse curso é bem interessante porque ele pressupõe que você já faz imagens, né? Então, o título é bem sintomático, é aumentando a qualidade da cinematografia, quer dizer, pressupõe que você já tem qualidade, né? Eu vou só propor uma melhoria do que já é bom, né? Não é um curso para principiantes totais, certo? Eu não explico que cada vez que você fecha um diafragma, você corta a quantidade de luz pela metade, eu não falo essas coisas. O máximo que eu falo de exposição assim de elementar é da onde vem os números do diafragma, né? 2, 2,8, 4, 5,6, que as pessoas acham que desceu um cara tipo Moisés com as tábuas, né? Escrito 2,8, 2, né? 1,4, e não é, eles são baseados numa propriedade geométrica que diz que quando você multiplica o diâmetro de uma circunferência pela raiz quadrada de 2, ele dobra a área. Então, como a raiz quadrada de 2 é 1,4, 1,4, é um número, né, infinito. Por isso que a escala de Jafar começa com 1, aí você multiplica 1,
que é o diâmetro básico, pela raiz quadrada de 2, que é 1,414, e o segundo diafragma é 1,4. Aí você multiplica de novo pela raiz de 2, dá 2,8. Aí vai, né? Só isso que eu dou assim de básico, né? Mas o resto é interessante, é bem... Melhora a qualidade, aumenta a qualidade, né? É. Bom saber, bom saber. Uma coisa que eu ia te perguntar, pensei agora, lembrei agora, se você tem alguma referência bibliográfica assim que você recomenda Tem, também para se tem aprofundar? alguns livros, tem Legal, alguns muito livros que bom. são muito bons, gozado, né? Porque tem livros que são bem antigos. Tem um livro chamado, foi até traduzido para o português no meu tempo de primórdios de profissão. Eu até importei esse livro, mas só tinha em inglês. É um livro chamado Os Cinco Seis da Cinematografia, The Five C's of Cinematography, que é Eu um livro conheço, mas nunca li. Muito bom. é um livro que é atual até hoje, né? Talvez até esse título, né? Aumentando a qualidade, como são 5 os pontos que eu trato, eu acho que talvez inconscientemente eu peguei o Five C's como referência. Mas tem livros muito bons, né? Tem alguns livros mais avançados, né? Onde já entra uma matemática mais complicada do que só o logaritmo de base 10, porque tem isso. Se você é, aprofundamente aprofunda muito essa parte toda da ciência, da matemática e tal, as pessoas ficam meio apavoradas, certo? Falam, não, não, eu não quero isso, eu quero só fazer umas imagens bacanas, não precisa saber, né? Isso aí que você quer ensinar. Então, eu vou vendo o nível da turma, não o nível de conhecimento só, o nível de interesse, né? E eu vou modulando, tá? Então, para algumas turmas, eu entro um pouquinho mais na ciência, na matemática, explico algumas coisas que normalmente eu não falo quando eu sinto que não tem. Tem gente traumatizada com matemática. Matemática traumatiza, sabia, né? Tive uma aluna uma vez que falou: Eu tenho horror, não fale em logaritmo, que eu tenho horror de logaritmos. Tirei 0 uma vez numa prova por causa de logaritmo. Então, não vou falar em logaritmo, mas olha, para ver a curva de resposta, a curva de gama, você precisa pelo menos saber um pouquinho de logaritmo, senão você não vai entender nada. Mas eu fico só um pouquinho de geometria, né? Seno, cosseno, isso aí precisa ter, né? Porque, né? Se você não sabe que a gama é a tangente do ângulo e da curva de resposta, né? Como é que você vai explicar o que é gama? Gama é a tangente do ângulo, né, da curva de resposta. Se é 45 graus, a gama é 1, que é a tangente de 45 graus é 1. Isso é básico, isso não machuca ninguém, né? Se você tem trauma de matemática, né? Faz um esforço. Peraí, não, bem simples, não vou complicar nada. Agora, de vez em quando você pega uma turma mais avançada, né? O cara estudou engenharia e tal, ele se empolga, e aí, às vezes, eu aprendo. Eu já aprendi muito. Peguei uma vez um engenheiro eletrônico, puto, o cara sabia coisas que eu não tinha nem desconfiava que era daquele jeito, né? Então, todo professor aprende ensinando. Se ele não aprender ensinando, ele não está ensinando direito. Essa que é a conclusão. Eu sou de uma família de professores. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios, por parte de pai e de mãe, eram professores. Então, eu tenho uma vocação que eu reprimi durante muito tempo, né? E que de uns 10 anos para cá eu resolvi, já que é, né, a família toda de professor, eu vou ensinar logo, né? Algumas coisas que eu guardei, que eu sei, né? E vou aproveitar para formar mais gente. Porque eu devo muito, profissionalmente, a uma série de colegas. O próprio Ricardo Aronovitch, o Valdemar Lima, me ensinou muito, eu trabalhei com ele. Eu era fotógrafo de cena, ele era diretor de fotografia. Certo? Hélio Silva também, que já se foi, me ensinou muito. Eu aprendi com mestres, entendeu? Então, acho que a direção de fotografia é uma espécie de confraria, é uma irmandade, certo? É uma coisa meio medieval, né? Tinha a corporação de ofício, o cara
ensinava, né? O pessoal que construía castelo e tal, era uma corporação de ofício, só fazia parte, né, a pessoa que aprendia com o mestre, né? O mestre passava tudo para ele, depois ele passava para outra pessoa, que passava para outra pessoa. Não tinha muita escrita, né? Problema do Platão lá, né? Não escreve porque você vai esquecer, não vai lembrar. Se você escrever, você não vai lembrar, né? É muito gozado isso. Esse mesmo medo que a gente tem da IA agora, né? Dela nos suplantar, o Platão tinha em relação à escrita. Olha que loucura. O cara ficou em pânico com a escrita. Não, a gente vai perder a memória, a gente não vai se lembrar mais de nada. Vai escrever e vai esquecer. E não foi bem o que aconteceu, né? A gente está aí até hoje com a escrita numa boa. Olha, então, gente, obrigado pela presença de vocês, pelo interesse de vocês e nos vemos no curso, tá? Valeu, brigadão. Muito obrigado, viu? Boa Até noite. lá.